Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Eduardo, caro Padre Benedete, caros irmãos e irmãs que aqui estão rezando conosco, aqui na Associação do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que rezam conosco em suas casas, locais de trabalho, hospitais, em tantos e tantos lugares, e nós todos formamos uma família aqui ao redor do altar, trazendo nossas intenções de filhos que se unem a Cristo para se apresentar ao Pai. As leituras deste tempo pascal, elas tentam nos colocar diante de uma realidade. Aquela experiência vivida pelos primeiros apóstolos e discípulos que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Então a primeira experiência deles foi a de surpresa, incredulidade. Isso para nós é muito positivo, porque se eles estivessem esperando a ressurreição, nós diríamos depois: foi uma alucinação, eles se convenceram de que Cristo estava vivo e, portanto, agora estão aí divulgando essa notícia. Mas não, foram ao sepulcro para embalsamar o morto, prestar uma homenagem a quem tinha sido grande amigo deles, tinha feito muita coisa, foram para perfumar o corpo, como era a tradição judaica. Não foram para fazer experiência do ressuscitado, e muito menos para encontrá-lo. E por isso mesmo foi difícil o trabalho de Jesus para convencê-los de que ele estava vivo. Difícil porque para eles era algo que não estava dentro do programa, daquilo que esperavam, das expectativas de seu coração. Jesus apareceu diversas vezes, ora a um ou dois, ora mais, ora o grupo todo reunido, mandou que tocassem nele, para ver que não era um fantasma. Põe as mãos aqui, põe a mão no meu lado. Também preparou alimento para eles, o próprio Jesus, imagine, preparando brasas, fazendo ali um assado de peixes com pão para dar a eles, e até pedindo que trouxessem mais peixes, quer dizer, querendo até a colaboração deles. Quer dizer, tudo isso era para mostrar: eu sou aquele que falava com vocês, que fez milagres, que chamou vocês. Agora eu morri, mas ressuscitei, estou vivo. O segundo momento foi, então, acreditar. Começaram a acreditar, porque o fato se impunha para eles. E cada um podia dizer: olha, eu vi o Senhor. Os discípulos de Emaús podiam dizer: não, ele caminhou conosco, nós comemos com ele. E assim cada um tinha histórias para contar. Jesus sobe ao céu e vem o terceiro momento, a vida das comunidades. Agora sim,
eles tinham condições de colocar em prática o que Jesus ensinou e tinham aprendido com ele que aquilo que ele ensinou era vida, era para se converter em comportamentos. E passaram, então, a anunciar a outros e aumentava o número deles. E aí nasceram as consequências dessa crença. Se nós acreditamos em Cristo ressuscitado, se eu acredito, e aquele irmão meu ali que acredita, só que ele tem necessidade, não tem alimento, não tem casa, não tem as condições básicas para uma vida, aí eu não posso ficar indiferente. E diz os Atos dos Apóstolos, que aí começaram a colocar em prática aquele que era o resultado de sua crença, repartir os dons. A gente sabe em nossa vida que repartir o tempo é muito difícil. Repartir a atenção e dar atenção ao outro, mais difícil ainda. Agora, repartir os bens exige realmente uma conversão. Dizem assim, os entendidos, que a última parte do corpo humano que se converte é o bolso. Quer dizer, quando se chega a isto, é porque realmente o coração está livre, desapegado. E eles conseguiram isto. Quer dizer, começaram a fazer uma experiência que marcava profundamente a vida deles. E como isso foi importante, era um testemunho para os outros. Por que eles são capazes de fazer isto? O que é que os move? Qual é a força que está por trás deles para terem esses atos aí de colocar tudo em comum? Quer dizer, aquele ideal de uma família unida em torno de Cristo, unida em torno do amor, não era mais uma utopia, uma ideia bonita, vaga, se concretizava. E aí também começaram a entender aquilo que Jesus lhes ensinara, que antes estava na cabeça. Mas aí os ensinamentos de Jesus começaram a passar para o coração. E imagine, cada um quando se reuniu, eles não tinham o Evangelho escrito. Não tinham o Novo Testamento, que não estava escrito ainda. Mas tinham a memória das palavras de Jesus. Cada um lembrava. Lembra aquele dia que ele multiplicou os peixes? Outro disse, sim, eu me lembro até o que ele falou. Contava. Outro, lembra aquele dia que estávamos andando, ele viu um paralítico e falou com ele, perguntou o que ele queria. Quer dizer, cada um tinha histórias para contar. E o Evangelho, então, antes de ser escrito, começava a ser vivido. Então a gente vê que a igreja não nasceu de um livro, nasceu de uma mensagem que foi transformada em vida e foi colocada no livro para que as histórias ao longo dos tempos não se perdessem. Então, mas no centro de tudo era a verdade. Cristo ressuscitou. Então, essa ideia é que eles começaram a entender que era fundamental na vida daqueles que seguiam Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Então, esta passava a ser a convicção que dirigia a vida dos apóstolos. E nasciam consequências, alegria. Poxa, ele é vitorioso, ele é mais forte do que tudo. Alguém que de repente fazia experiência da própria limitação. Olhava o seu passado e via tanta infidelidade, tanto pecado. Pensava, minha vida tem jeito. Aí olhavam para o crucificado e não tem, ele disse, ele morreu perdoando, e ele ressuscitou. Tem, a minha vida tem jeito, eu não tenho direito de desanimar. Então, a lembrança de Cristo passava a ser uma força para eles. E é isso que fazia com que o grupo fosse aumentando, que outros queriam também participar. E há um teólogo dos primeiros tempos, nós chamamos da patrística, Tertuliano, que ele guardou uma observação que os pagãos faziam a respeito de Jesus. Os pagãos diziam, vede como eles se amam. Viam isso, distribuindo os bens, repartindo os dons intelectuais e espirituais. Vede como eles se amam. E este amor entre eles era uma força de atração. E Jesus mesmo havia dito, agora se lembravam. Ele disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o distintivo
dos discípulos de Jesus não era assim uma cor que usavam, um tipo de veste, uma linguagem meio determinada. Não, era o amor entre eles. E foi assim que o cristianismo foi se espalhando pelo testemunho. E disso eles não abriam mão. Tanto que quando se tratou de escolher quem substituiria Judas, estabeleceram um critério que tenha sido testemunha da ressurreição. Mas da ressurreição, na verdade, é do ressuscitado, porque ninguém viu Jesus ressuscitar. No nascimento, muita gente podia pegar Jesus nos braços. Na hora dos milagres, podiam tocá-lo. Quanta gente o tocava. Na hora da cruz, estava ali. Mas ninguém viu ele ressuscitar. Ninguém. Mas viram o ressuscitado. E por isso diz que Jesus fez tanta questão de que eles percebessem que não era um fantasma, mas era ele com o corpo ressuscitado, mas que eles podiam tocar. E até tivemos essa graça de saber, graças a Tomé, que nesse corpo ressuscitado de Jesus estão as suas chagas gloriosas. Quer dizer, na eternidade, as chagas o acompanham. Bem, trazendo isso para o nosso dia de hoje, o que é que nós somos? Se alguém perguntar, se vier alguém fazer pesquisa, cristão católico. E se alguém perguntar, mas qual é a característica que marca a vida de vocês? Do que vocês acham, em que acham que são diferentes? Na maneira de vestir, na maneira de falar, em algum comportamento especial? E nós vamos ter que dizer, o que nos marca é que nós acreditamos que Cristo morreu, mas que ressuscitou, que está vivo, que ilumina a minha vida, dá sentido à minha caminhada, me aceita como eu sou e quer sempre me transformar para eu ser mais e mais santo. Então, é essa força que deve nos caracterizar hoje. E essa é uma força irresistível, porque com o nosso testemunho atua então a graça de Deus, o Espírito Santo, que vai tocando o coração, vai mudando, porque é Ele que converte, é Ele que forma o grupo dos discípulos de Jesus. Então nós, nesse tempo da Páscoa, estamos sempre nos voltando para as primeiras comunidades, para aprender com eles como é que foi a experiência deles com o ressuscitado e trazer para a nossa vida. Se nós quisermos ter motivos para ser tristes, deprimidos, desanimados, olha, nós vamos encontrar muitos motivos. Mas aí vamos perguntar, mas em quem você acredita? O que Jesus muda em sua vida? Então, se nós começarmos a ler a nossa vida à luz do olhar de Cristo ressuscitado e nos lembrarmos que Ele prometeu que estaria conosco, eis que estarei convosco todos os dias. Se começarmos a viver dessa presença de Cristo, aí estamos demonstrando não só que entendemos a ressurreição, mas que a força da ressurreição está mudando nossa vida e nossos comportamentos. Que o Senhor nos dê a graça de conseguir tudo isso. Assim seja. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença viva em nós. E você está conosco, Senhor, que temos certeza da Tua ressurreição dentro de nós. Você ressuscitou para permanecer conosco, Jesus. Você ressuscitou para nos dar uma vida nova. Muito obrigado, Jesus. Que nós também sejamos pessoas ressuscitadas contigo, Jesus. Como nós ouvimos agora, quanto amor, Senhor, e a Tua vitória na ressurreição nos torna cada vez mais fortes e corajosos. E com certeza podemos dizer, você está conosco, Jesus. Você caminha conosco, Jesus. E nós precisamos dessa Tua presença. Te agradecemos muito, Jesus. E te dizemos, fica conosco, Senhor. Fica conosco mesmo que às vezes a gente esqueça de você, Jesus. Mesmo que às vezes a gente volte as costas. Mesmo que às vezes a gente não lembre tanto e tanto amor que você derramou o Teu sangue por nós.
Fica conosco, Senhor. Torna-nos fortes e cada vez mais sentindo a Tua presença pela Tua ressurreição gloriosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.